Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um webinar promovido aqui pela Goodway. Meu nome é Andrea, eu sou gerente de marketing e hoje comigo aqui está o Gabriel, que vai falar um pouquinho para vocês sobre a nossa nova linha de inversores monofásicos. Vão dando oi aí para a gente no link, escrevendo de onde vocês são, para ir interagindo com a gente, tá? Eu vou pedir para vocês 2 minutinhos para a gente iniciar aqui o webinar, tá bom? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Muito boa noite. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Raul, Vinícius. Bem-vindos aqui a mais um webinar da Goodway. Eu preciso passar alguns recadinhos, vou aproveitar esse um minuto e depois eu passo novamente no meio, mas queria falar para vocês que a gente está trazendo aqui duas coisas muito legais nesse webinar. A primeira é que se vocês forem lá seguir a gente no Instagram, para quem ainda não segue, Goodway_BR, vocês vão estar e marcarem, escreverem no post do webinar de hoje, vocês automaticamente estão concorrendo a um sorteio, tá? O resultado do sorteio a gente vai colocar no nosso grupo do WhatsApp que vocês já estão, que receberam o recadinho de hoje, tá? Quem não está no grupo do WhatsApp, não se preocupe. A gente, durante o webinar, vai colocar o link aqui no link da bio. Tanto o link do WhatsApp quanto o link desculpa, gente, do Instagram. É link pra caramba. Mas a gente vai deixar todas as informações aqui para vocês terem acesso fácil durante o webinar. Vou aproveitar que a gente chegou aqui nos 2 minutinhos, só reapresentar o Gabriel. O Gabriel é nosso engenheiro de soluções. Hoje ele vai fazer com a gente aqui, vai falar um pouquinho sobre as novidades da Goodway na linha monofásica, tá? Gabriel, muito boa noite. Boa noite, Andréia. Boa noite, pessoal de casa, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos novamente, né? Sejam bem-vindos a mais um webinário aí de lançamento de novos produtos aqui para o Brasil. Como a Andréia já me apresentou previamente, meu nome é Gabriel Reverse, eu sou engenheiro de soluções aqui na Goodway, principalmente para atendimento do mercado brasileiro. E hoje nós vamos apresentar para vocês os nossos novos lançamentos em inversores monofásicos, né? Que é a linha MS e DNS G4, tá? Já vou compartilhar a tela aqui com vocês, aproveitar que a Andrea aqui tá, por enquanto está aqui com a gente ainda para me conceder um feedback para se está tudo ok com a minha tela. Eu vou ficar aqui o tempo todo, só não vou ficar com a minha Ah, carinha aqui, porque senão vocês vão ficar rindo, porque eu fico fazendo umas caretas. Então fico aqui só ouvindo para evitar distrações. Tá tudo certo com a sua tela, Gabriel? maravilha. Muito obrigado pelo feedback. Então, novamente, pessoal, sejam muito bem-vindos. É um webinar que está rodando também no YouTube, né? Então, não esquece de se inscrever no nosso canal, dá um like aí também na nossa live para que ela possa atingir mais pessoas também, mais interessados e possam cada vez mais entrar gente aí na nossa live, tá? Bom, iniciando o conteúdo, acredito que a grande maioria de vocês, se estão aqui nos prestigiando nesse webinar, acredito que a grande maioria já conhecem a Goodwe, tá? Então, só para aqueles que ainda não conhecem de maneira tão aprofundada a Goodwe, vou contar um pouquinho, né? Nós somos uma empresa fundada em 2010, então esse ano, inclusive, nós estamos completando 15 anos de operação mundial, tá? Somos uma empresa que é focada no desenvolvimento e fabricação de inversores fotovoltaicos como um todo. Hoje a gente atua em outras áreas correlacionadas ao fotovoltaico também. Uma delas, além de inversores e baterias, também carregadores veiculares. Temos também a linha de produtos BIPV, que é basicamente o fotovoltaico atrelado ali
a construção civil. Então, são uma gama de produtos ali, a gente tem um nicho realmente, a gente tem um foco muito grande no setor fotovoltaico, e isso traz uma série de vantagens. A Goodwill começou a operar com os nossos próprios equipamentos, como Goodwill, de fato, aqui no Brasil em 2018, já estabelecendo ali centros de serviço, que a gente chama, né? Então, toda a equipe comercial, técnica, suporte, pré-vendas, já estabelecido aí desde o primeiro momento de atuação aqui no Brasil. Só que os nossos equipamentos, eles operam no mercado brasileiro desde 2015. Então, eles operam ali através de parceiros, né? Operaram através de parceiros desde 2015. Então, são mais de 10 anos com os nossos equipamentos atuando no mercado nacional. Lembrando que uma coisa muito importante, né? Não, a gente fala muito isso para módulos fotovoltaicos, na grande maioria, mas é extremamente importante também para qualquer outro tipo de empresa, tá? A Goodwill se tornou aí no Q2 de 2025, né, no segundo trimestre de 2025, passou a integrar o nível mais alto da Bloomberg, né? Então, nos tornamos aí um fabricante de inversores Tier 1, né? A gente vê muito essa certificação, né? Esse reconhecimento sendo levado em consideração para módulos fotovoltaicos, e pouquíssimos fabricantes de inversores possuem esse, essa chancela, né, de bancabilidade financeira. Então, é algo muito importante para a gente também estar compartilhando com vocês essa nossa entrada aí no topo máximo em termos de bancabilidade pela Bloomberg, que é uma instituição extremamente reconhecida em avaliar crédito de empresas e até mesmo de países no mercado, né? O que isso representa, pessoal? Basicamente é a solidez financeira da empresa, a garantia que a Goodwill vai estar aqui por muitos e muitos anos para conceder a garantia daquele produto que você está comprando hoje. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Não é apenas para aquelas pessoas que investem na bolsa, poxa, eu vou saber ali se essa empresa é confiável ou não, mas sim é extremamente importante que a empresa que você está depositando ali o seu dinheiro para comprar um equipamento, para comprar um inversor fotovoltaico, ela tenha essa bancabilidade, porque isso representa que ela vai estar aqui por muitos e muitos anos para honrar a garantia do equipamento que ela está te vendendo hoje. E a Goodwill hoje está na prateleira máxima em termos de bancabilidade a nível de fabricantes de inversores mundialmente falando. Beleza? Bom, estamos aqui para falar do produto em si, né, da linha DNS G4, uma linha que realmente veio para trazer, para atender às necessidades do mercado brasileiro em alguns aspectos, né? Praticamente em todos os aspectos, na realidade, das necessidades atuais do mercado brasileiro. Então, eu vou passar um pouquinho, antes da gente falar do produto em si, vou trazer alguns destaques e funcionalidades que essa linha DNS e MSG4 vão trazer para o mercado brasileiro com a sua implementação, começando aqui com a ampla compatibilidade. Então, essa linha MS e DNS G4 já são compatíveis aí totalmente com módulos de alta corrente, né, com módulos de alta potência. A gente vai ver um pouquinho mais adiante o motivo disso acontecer, né? Alta capacidade de entrada CC, então o mercado brasileiro tende a utilizar cada vez mais o oversizing do sistema por algumas questões ali de homologação, de limitação de potência instalada na rede. Então a tendência é que a gente consiga aumentar que a gente tem a necessidade, na realidade, de aumentar o oversizing do sistema fotovoltaico como um todo para otimizar a produção do sistema fotovoltaico. Conta também com rastreador de sombra inteligente, eu vou comentar um pouquinho mais a fundo também, mas é uma funcionalidade que ela traz ganhos muito interessantes para sistemas que possuem ali strings parcialmente sombreadas, então a gente consegue tirar um desempenho dessa string parcialmente sombreada uma porcentagem que é muito interessante. Vocês vão ver um pouquinho mais a fundo também quando eu for apresentar essa função em específico. E esse inversor também traz uma possibilidade de flexibilidade para as aplicações. Então, nessas linhas MS e DNS G4, a gente traz a possibilidade de conectar em paralelo esses inversores, mesmo que sejam dessas famílias diferentes, né? Mesmo que seja um inversor MS com um inversor DNS, trabalhando em conjunto, tendo a possibilidade de fazer um paralelismo extremamente fácil e de baixo custo com o EasyLink, né, que é o nosso comunicador que vai fazer o gerenciamento de comunicação entre os dispositivos, e também conseguimos fazer o controle de exportação de vários inversores em paralelo.
Então, é uma funcionalidade nova que está entrando também na linha DNS e MS-G4, que você vai poder ali ter mais do que um inversor na instalação fotovoltaica e você pode sim fazer o controle de exportação de uma série de equipamentos ali num único ponto de conexão, utilizando um único medidor, por exemplo, tá? Design simplificado, então vocês vão ver a carinha ainda do produto, vocês vão ver que é um design extremamente amigável, um equipamento bonito, né? Então, sempre que o pessoal vê, né, os nossos equipamentos, principalmente a linha residencial, que o pessoal tem muito apreço pela questão de design, né? Os nossos equipamentos, no geral, são extremamente elogiados, tá? E a linha DNS e MSG4 não vai ser diferente. São equipamentos extremamente bonitos, a gente tem uma preocupação em diminuir o peso do equipamento, tanto tamanho quanto peso também estão reduzidos em comparação à linha G3, tá? E a operação extremamente silenciosa, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente também, tá? E o que isso impacta principalmente na vida do cliente final. E não podemos deixar de falar sobre segurança. Tá? Então, a linha DNS e MS-G4 tem uma segurança aprimorada de fato. Tá? Então, a gente tem ali a proteção contra surtos por padrão, ou seja, o DPS CC tipo 2 já integrado no equipamento. Temos o melhor AFCI do mercado, né? O nosso AFCI 3.0, que é, uma funcionalidade extremamente robusta, confiável e precisa, tá? Então, eu vou relatar também o que isso vai impactar diretamente no sistema fotovoltaico e a grande novidade, né, a grande necessidade recente do mercado brasileiro, que é a questão do desligamento rápido, do Rapid Shutdown 2.0. Isso a gente consegue agregar um sistema com um desligamento rápido WI, um RCD 2.0, somente com o inversor da linha MS DNS G4, pois nesse modelo de equipamento a gente já traz a possibilidade de ter um transmissor integrado ao inversor. E aí, consecutivamente, a gente traz uma série de parâmetros aí, uma série de facilidades na aplicação desse tipo de proteção para esses equipamentos, tá? Para esses sistemas fotovoltaicos. Beleza? Tudo isso eu vou destrinchar um pouco ao longo da nossa apresentação, mas é apenas alguns highlights aqui para que vocês tenham noção do que está por vir aí com esse equipamento, com essa nova linha DNS MS-G4. Falando do equipamento em si, só para que vocês já conheçam de cara aí esses inversores, estão aqui apresentados para vocês, né? A linha DNS G4 contando aí com duas MPPTs nas versões de 5 e 6 kW, a MS G4 com duas ou três MPPTs, dependendo do nível de potência, dependendo da configuração do equipamento, com duas versões de 7,5 kW, uma versão de 8 kW, uma versão de 8,5 e uma versão de 10 kW. Tá? Então, entre esses modelos, né, se vocês repararem, tem até um asterisco aí, os que estão com asterisco são os modelos que contam já com 3 MPPTs, justamente para trazer uma flexibilidade maior para a aplicação. Né? Às vezes eu tenho uma água diferente ali no telhado, que duas MPPTs talvez não atenderiam, a gente traz também essa flexibilidade de você poder contar com um inversor com uma MPPT a mais para trazer essa implementação no seu projeto muito mais facilitada, né? Como eu comentei com vocês, o nosso inversor já está amplamente compatível com módulos de alta corrente, tá, pessoal? De alta potência, de fato, tá? Por que eu sempre confundo esses termos, né? Alta corrente com alta potência? Porque, basicamente, quando a gente fala de módulos fotovoltaicos de alta potência, automaticamente, 99% das vezes, a gente está falando de um módulo fotovoltaico de alta corrente, tá? Então, para esses módulos atingirem essas potências, os fabricantes de módulos eles aumentaram o tamanho da célula do módulo fotovoltaico. E isso faz com que esse módulo tenha a capacidade de absorver mais irradiação e, consecutivamente, eles conseguem operar eles precisam, na realidade, operar com uma corrente superior ao que a gente está acostumado. Então, é muito comum a gente ver módulos atingindo aí uma corrente de operação na faixa dos 16, 17 ou até 18 amperes de corrente de operação. Ambas as linhas, né, tanto a DNS G4 quanto a MS G4, nós já estamos aí trabalhando com 20 amperes de corrente de operação por MPPT. Então, a gente não tem a preocupação ali com os módulos atuais de ter algum clipping, alguma limitação de produção devido à corrente de operação do inversor.
Então, imagina que o módulo fotovoltaico está operando aqui nos seus 17 amperes de corrente de operação, o nosso inversor tem a capacidade de operar com um nível acima. Então, a gente não tem limitação que possa atrapalhar, por exemplo, a produção do sistema fotovoltaico como um todo. Então, é a certeza que você vai conseguir realmente extrair o potencial máximo daquele módulo fotovoltaico de alta corrente que você está colocando em cima do telhado, tá? Outro ponto muito importante, 100% de oversize, né? Eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Já contam também com a FCI integrado, também vou explicar um pouquinho mais, que é um grande diferencial dos nossos equipamentos, do nosso FCI 3.0, tá? E todos, lembrando, tá, pessoal? Todos os inversores já contam aí com o Wi-Fi incluído dentro da caixa do produto, tá? Então, o donglezinho Wi-Fi já vai dentro da caixa da linha DNS, MS-G4, assim como outros modelos, praticamente todos os modelos de inversores da Goodway já contam ali com um comunicador Wi-Fi dentro da caixa do produto. Então, para 99% das aplicações, vocês nem precisam se preocupar em adquirir um acessório à parte para fazer essa comunicação. Bom, são equipamentos que a gente enxergou a necessidade recente no mercado brasileiro, né? Não é novidade para ninguém que as regulamentações, né, estão cada vez apertando um pouquinho mais ali. Óbvio que a gente acaba ganhando também algumas facilidades, como, por exemplo, o Fast Track, né? Então, recentemente, né, na verdade já tem um certo tempo que as concessionárias de energia passaram a avaliar esses projetos em relação ao impacto que esses projetos trarão para a rede da concessionária como um todo, né? E, obviamente, essas concessionárias começaram a barrar projetos ali por inversão de fluxo, o famoso inversor de fluxo, a famosa inversão de fluxo, que é basicamente, pessoal, trazendo aí para o conceito, que é basicamente eu ter mais geração do que consumo em um determinado local, né, numa determinada subestação. Então, eles acabam limitando a produção do sistema fotovoltaico, limitando a potência máxima de injeção desse sistema fotovoltaico, ou até mesmo zerando completamente, impedindo que você injete energia na rede da concessionária. Porém, a ANEEL foi lá e criou uma modalidade que é Fast Track, né, para projetos com alto consumo local, e inversores com até 7,5 kW, você fica isento dessa análise de inversão de fluxo. Então, essa é uma modalidade que tem crescido cada vez mais no mercado brasileiro, e a Goodway, obviamente preocupada com esse principal mercado da América do Sul, trouxe aqui equipamentos específicos para atender esse tipo de demanda. Tá? Então, temos aqui duas opções ali na MS G4 com 7,5 kW, uma ali na variante com 2 MPPTs e outra na variante de 3 MPPTs, justamente porque a gente entende, né, que algumas aplicações ali vai depender de uma MPPT a mais para trabalhar naquela água, naquela orientação de telhado que é um pouco mais complexa. Então, nós trouxemos aí esse inversor de 7,5 kW nessas duas variantes, tanto 2 quanto 3 MPPTs para essa aplicação. Lembrando que não para aí, tá, pessoal? A gente pensou também nessa modalidade Fast Track. Poxa, eu vou limitar ali meu sistema fotovoltaico em 7,5 kW, eu preciso ter uma compensação em relação a módulos para aumentar a minha geração, minha curva de geração. Inclusive, eu vou explicar isso no próximo slide, né? Então, a gente já se preocupou com esse aspecto também e trouxe um oversizing de até 100%, tá, pessoal? Então, para potencializar ali, você pode colocar até 15 kW-pico, imagina, 15 kW-pico num inversor de 7,5 kW, justamente para que você consiga ter um ganho superior de produção, principalmente nos horários de pico, né? A gente consegue aumentar esses horários de pico e extrair maior produção do sistema fotovoltaico como um todo. E para aqueles projetos que vocês precisam ali fazer um controle de injeção, sei lá, Gabriel, peguei um projeto aqui que a concessionária permitiu a conexão, deu inversão de fluxo, só que eu vou trabalhar, por exemplo, com 8,5 kW. Nas outras versões, né, não só na 7,5, mas também nos inversores até 10 kW da linha MS e DNS G4, eles já possuem ali uma entrada para um TC, para um transformador de corrente, né, um sensor de corrente, que através desse TC a gente consegue habilitar o controle de exportação nesse inversor. Então, se eu estiver trabalhando com um único inversor da linha MS ou DNS G4 e precisar realizar o controle de exportação, você não precisa comprar um acessório, um medidor inteligente para que isso aconteça. Basta comprar o TC ali, o TC é vendido separadamente, tá, pessoal? Então é importante
comprar esse TC separadamente, caso seja necessário, e, obviamente, revisar ali no manual do equipamento quais são as características desse TC, pegar esse TC e instalar diretamente ali no board 5 e 6, nos boards destinados ali à comunicação, que basicamente você vai ter a funcionalidade de controle de exportação podendo ser ativada diretamente na configuração do inversor, né? Então, mais uma vez, a Goodwin se preocupando aí para que esse tipo de aplicação você não tenha que, por exemplo, onerar mais o projeto, né? Trazer um componente a mais ali, um medidor a mais para fazer esse tipo de controle de exportação. Lembrando que esse método aqui de aplicação, esse método com o TC diretamente ligado ao inversor, é para apenas um equipamento na instalação. Beleza? Quando eu tenho mais de um equipamento, a gente vai ver como é que é o exemplo um pouquinho mais para frente. Outro ponto importante que eu comentei anteriormente é a questão do oversizing, né? Então, as linhas anteriores, né, a DNS G3 e a MS G3, elas possuíam ali 80% de oversizing, que já é um baita oversizing, que já é uma excelente capacidade ali entre a potência de saída e a potência de entrada do equipamento, mas a gente enxergando a característica do mercado brasileiro, enxergando a necessidade aí de vocês na ponta, nós aumentamos um pouquinho mais o sobredimensionamento, né, o oversizing do inversor, e nessas novas linhas DNS G4 e MS G4, esse oversizing já passa a ser 100%, tá? Lembrando que o oversizing vai impactar diretamente na produção do sistema fotovoltaico devido a alargar um pouquinho mais o pico de produção do sistema fotovoltaico, além de possibilitar também que o sistema comece a gerar um pouquinho mais cedo e termine de gerar um pouquinho mais tarde, e isso tudo se reflete em ganho de produção. Nesse gráfico aqui, por exemplo, a gente consegue ver muito bem, né? Nós teremos um clipe ali provavelmente no pico de produção, sim, isso vai acontecer. O inversor vai chegar uma hora que ele vai atingir sua potência máxima, né, sua potência nominal, e naturalmente ele vai limitar a entrada de energia, a entrada de potência na entrada CC do inversor, porque ele já atingiu sua potência máxima. Então, essa parte aqui de cima, na área mais cinza do gráfico, é uma energia que a gente chama de clipping, tá? É uma energia que a gente não consegue aproveitar dos módulos fotovoltaicos. Em contrapartida, quanto mais oversizing nós tivermos, mais nós conseguimos aumentar esse platô, essa parte reta da curva de produção do sistema fotovoltaico, e isso faz com que você tenha um ganho de produção. Toda essa área verde aqui do gráfico, né, em comparação aqui a linha azul, que seria a representação de um sistema sem oversizing, ou com oversizing bem menor, né? Justamente essa área verde aqui, toda a área que está pintadinha em verde aqui, isso aqui é ganho de energia, pessoal. Então, a gente consegue ter um ganho de energia muitas vezes superior ao que a gente tem de corte de produção aqui no clipe, tá? Fora que nos demais horários, como eu comentei anteriormente, tanto no início da geração quanto no final da geração, a gente consegue alargar um pouquinho essa curva também e consegue extrair mais produção desse sistema fotovoltaico, tá? Lembrando que as linhas DNS e MSG3 possuem também, pessoal, as linhas DNS G3 e MSG3. Desculpa, tá um pouquinho seco aqui o tempo. Só beber uma água. Vamos lá, Pessoal, enquanto o retomando. Gabriel toma uma aguinha ali, só lembrando vocês, só para te ajudar aqui, Gabriel, para você dar uma respirada, sigam a gente lá no nosso Instagram, comentem no post do webinar de hoje para vocês concorrerem a um sorteio que a gente vai fazer aqui no final, tá? E além disso, o ganhador vai ser comunicado lá no WhatsApp da nossa comunidade. A gente vai colocar aqui no Instagram de novo as informações para vocês, tá bom? Bora lá, Gabriel. Boa, obrigado por me socorrer aí, André. Socorrer virtualmente. Como eu estava comentando, pessoal, lembrando que a linha DNS e MSG4 possuem também uma tensão de início de trabalho na parte CC muito baixa, tá, pessoal? Então, isso permite também que o nosso inversor ele consiga iniciar a operação e encerrar a produção num ponto antes e um ponto depois em comparação aos concorrentes, tá? Então, a gente consegue sim ter um aproveitamento maior da produção com essa característica. Como comentei anteriormente também, então os nossos inversores
já possuem aí as proteções CC incorporadas, tá? Tanto a chave seccionadora quanto o DPS CC tipo 2, tá? Então, basicamente, o que que isso representa para vocês, pessoal? Vocês abrem mão da obrigatoriedade do uso de string box no sistema fotovoltaico com os inversores a Goodwin, tá? Então, isso representa dois aspectos extremamente importantes. Obviamente, redução de custo. Vocês que estão aí na frente sabem muito bem o quanto custa, o quanto onera no orçamento adicionar uma string box no sistema fotovoltaico. São componentes caros, né? Porque são componentes ali que precisam lidar com uma alta tensão CC. Então, naturalmente, são equipamentos que vão ter um custo elevado. Então, a gente tendo, o inversor tendo essas proteções incorporadas, tendo essas proteções internas ao equipamento, você abre mão da obrigatoriedade do uso da string box, tá? E, obviamente, a gente traz a redução de custo e também aumenta o fator de segurança na instalação fotovoltaica. Lembrando que quanto mais itens, quanto mais pontos de conexão nós tivermos no sistema fotovoltaico como um todo, nós aumentamos o risco dessa instalação fotovoltaica. Então, nós eliminamos a necessidade do uso de string box justamente para aumentar também o nível de segurança no sistema fotovoltaico utilizando os nossos inversores. Nossos equipamentos contam com um design extremamente avançado, tá? Ele é todo trabalhado, todo pensado para que a dissipação de calor seja feita sem a necessidade de ventoinhas, tá? Então, o nosso inversor ele não tem ventoinhas. As pessoas que têm a oportunidade aí de lidarem aí com os nossos inversores monofásicos, vocês podem reparar que na parte traseira do equipamento existe um dissipador em alumínio. Justamente ele é projetado para que a própria convecção natural do ar ali, que passa através dessas ventoinhas, possam dissipar calor de maneira eficiente, tá? E o que que isso representa, pessoal, no final de tudo, tá? Baixo custo com manutenção, porque você não tem a necessidade ali de ficar limpando essas ventoinhas, o cliente não tem necessidade de ficar solicitando esse tipo de manutenção. E, principalmente, pessoal, traz conforto acústico para esse cliente, né? Eu até costumo fazer um adendo aqui, né? Eu morava numa casa, hoje estou morando num apartamento, mas até 2 semanas atrás eu morava numa casa, tinha um vizinho de frente a mim que tem um sistema fotovoltaico, um inversor de outra marca, e uma vez eu estava saindo para ir no mercado a pé e eu ouvi um barulho muito alto de ventoinha. Eu até olhei para cima e falei assim: nossa, deve ser algum drone, né? Mas na realidade não, era o inversor dele, né? Imagina esse cliente, né? Essa pessoa que instalou esse inversor fotovoltaico, sei lá, no domingo, depois do almoço, sempre dá aquele almoço tradicional de família ali no domingo, sempre dá aquela preguicinha depois do almoço, vai querer tirar uma sonequinha, e coincide bem no pico de produção do sistema fotovoltaico. Imagina você tentando dormir com um barulho muito alto de uma ventoinha, né? Então, essa característica dos nossos inversores, principalmente focados ali para o uso residencial, não possuírem ventoinhas, ele traz esse conforto acústico para uma aplicação residencial. Então, basicamente a não preocupação de que vá ter alguma coisa ali com um barulho muito alto que possa prejudicar, por exemplo, o conforto do cliente, né? Então, é a certeza que vocês vão ter aí um equipamento de extremo baixo ruído aí, para uso doméstico, que não vai atrapalhar, que basicamente vai ser imperceptível para a experiência do usuário, né? Passando um pouquinho, outra característica muito importante, principalmente quando a gente fala para uso residencial, só residencial, mas também para grandes aplicações, mas aqui a gente está falando do residencial, que é a proteção IP66, né? Então, vocês que lidam aí com os clientes finais, né? Vocês integradores que lidam com os clientes finais, muitas vezes ali na hora de fazer a instalação fica aquele empurra-purra, né? A esposa fala para o marido, não, vai colocar em tal lugar, não, vai colocar em outro lugar, fica ali aquele empurra-purra e, eventualmente, existe a necessidade ali de instalar esse inversor num local que eventualmente vai sofrer algum respingo de água, vai ficar exposto à chuva, né? Vai ficar um pouco mais exposto ao acúmulo de poeira, por exemplo. Então, é extremamente importante que o inversor tenha esse nível de proteção incorporado, tá, pessoal? Então, isso é uma característica que foi pensada ali para aplicação residencial também, né? Ter esse índice de proteção
de ingressão de água e poeira elevado, né? Justamente por conta dessas características, né? Principalmente em ambiente residencial, né? Às vezes tem clientes que gostam de mostrar ao inversor, tem clientes que gostam de esconder, e em alguns aspectos ali, esse inversor eventualmente vai ficar em um local que ele vai, infelizmente ali, ou felizmente no caso, nosso inversor tem essa proteção, né? Que eventualmente vai sofrer ali um respingo de água, ou vai até mesmo pegar um pouquinho de chuva, vai acumular um pouco mais de poeira, mas com a nossa linha DNS e MSG4 não é problema devido ao alto índice de proteção. Rastreador de sombra, tá? Então é uma funcionalidade que vocês vão encontrar somente nos inversores da Goodwin, tá? Pessoal, só mais um momento que eu vou pegar um pouquinho mais de água. Pronto, é uma funcionalidade bem interessante, tá, pessoal? O rastreador de sombra. Basicamente, quando a gente tem um sistema fotovoltaico com um sombreamento parcial, a característica da curva IV, da curva de produção desse módulo fotovoltaico, ela é alterada, ela ganha vários picos, várias elevações de produção durante essa curva completa. Coisa que não acontece numa curva de produção do inversor normal, né? Normalmente a gente tem aquela meia parábola, né? Aquela característica daquela onda que é super tranquila de lidar, do MPPT lidar, né? Normalmente o MPPT ele é programado para percorrer até uma certa faixa dessa curva de máxima potência dessa string, tá? Então, por isso que a gente tem um MPPT dinâmico. Então, isso possibilita que esse inversor trabalhe ali mais, num longo, num curto período de tempo, vários pontos ali da curva IV, da string fotovoltaica, e permita ali encontrar o ponto de máxima potência com maior velocidade, tá? No caso, quando a gente tem um sistema sem sombreamento, perfeito, isso funciona extremamente bem, assim como funciona também na MPPT do nosso inversor quando a função Shadow Scan não está ativada, tá? Mas quando a gente tem um sistema fotovoltaico com um sombreamento, com uma string com um sombreamento parcial, nós mudamos essa característica de curva IV, essa característica de produção dessa string, ela muda, ela ganha esses diversos pontos de elevação de produção que o MPPT convencional não consegue rastrear, porque ele sempre vai procurar no final dessa curva. Então, basicamente, quando a gente tem um sombreamento parcial, a gente ativa a funcionalidade aqui de rastreador de sombra, ou Shadow Scan, e basicamente o nosso MPPT vai passar a percorrer a curva completa dessa string parcialmente sombreada e, de fato, encontrar o ponto de máxima potência dessa string. Com essa funcionalidade ativada, ou até mesmo em comparação ali a inversores que não possuem essa função, com strings parcialmente sombreadas, nós conseguimos um ganho de 10 a 15% superior em comparação ao equipamento que não tem essa função. Então, pessoal, isso é muito importante, tá? Às vezes vocês instalam ali o sistema fotovoltaico quando tem mais procura pelo cliente ali, que é no verão, né? Obviamente, todo mundo lá com ar-condicionado, a primeira conta que chega ali do ar-condicionado, o pessoal assusta, não, vamos colocar energia solar. Às vezes, nesse tipo de situação, vocês até realizam ali uma avaliação no local, não encontram nenhum tipo de ponto de sombreamento, mas na hora que chega o inverno, o sol naturalmente vai estar mais próximo à Terra, né? Ou pelo menos mais no horizonte, e é natural que passe a ter algum tipo de obstáculo, né? Algum tipo de sombreamento que não tinha antes. Então, tendo essa possibilidade aí de ter o rastreador de sombra já preparado ali, já dentro do inversor, isso é fenomenal. Aconteceu isso, basicamente basta ativar ali essa função de Shadow Scan e você vai ter um desempenho de 10 a 15% superior ao inversor que não possui essa funcionalidade, tá? Então, isso é muito interessante e não está disponível apenas na DNS MSG4 não, tá, pessoal? Em todos os nossos inversores até 125 kW, é uma funcionalidade que já está incorporada no equipamento. Outro ponto importante, né, que a linha G3, né, DNS G3 e MS G3, nós não conseguiríamos oferecer, que é o gerenciamento de múltiplos inversores no único circuito ou no único ponto de comunicação, tá? Aqui, com a linha G4, né, tanto DNS quanto MS G4,
já é compatível com o nosso comunicador EasyLink 3000, que vai fazer o gerenciamento de até 10 inversores em paralelo ao mesmo tempo, tá? Então, a gente consegue trabalhar ali, por exemplo, com modelos inclusive mesclados. Sei lá, eu vou trabalhar com um inversor de 5 kW da linha DNS e um inversor de 8 kW da linha MS, por exemplo. Eu posso trabalhar eles em conjunto, em paralelo ali na parte de comunicação, inclusive, se necessário, fazendo o controle de exportação através do nosso GM, né, nossos medidores da linha GM. Tá? Então, nós conseguimos paralelizar, trabalhar esses inversores em conjuntos, tanto para comunicação, às vezes eu quero só apenas um ponto de conexão ali, apenas um endereço Wi-Fi, apenas pegando ali a rede do cliente, sem problema nenhum. Ou posso ter até mesmo condições ali de ter que controlar a exportação do sistema fotovoltaico como um todo, e eu adiciono ali, paralelizo esses inversores via RS-485 e adiciono ali o EasyLink 3000 num único equipamento, que vai fazer esse gerenciamento dos demais equipamentos conectados. E se for necessário fazer um controle de exportação, eu adiciono também o nosso medidor GM, que vai fazer, que vai mandar esses dados, né, vai fazer a leitura desses dados de potência injetada, potência consumida, e vai fazer ali, vai enviar essas informações para que o inversor, juntamente com o EasyLink, consiga controlar a produção de todos os inversores ao mesmo tempo, para impedir uma possível injeção além do limite que você estabeleceu. Lembrando que esse limite ele pode ser zero, ou seja, eu posso ter vários inversores DNS e MSG4 trabalhando em grid zero, todos eles em conjunto, sem nenhum tipo de problema, ou posso limitar uma potência específica, né? Se o meu projeto está limitando em 5 kW, não tem problema. Limitamos em 5 kW. Está limitando em apenas 1 kW, também não tem problema. Limitamos em 1 kW. Tá? Então, você pode determinar um valor, um valor em si, ou até mesmo trabalhando em zero grid. Só um segundinho, pessoal, mais um pouquinho de água aqui. Como eu comentei lá no início, pessoal, uma das outras funções pensadas aí na aplicação do Fast Track, e não só pensando nesses aspectos, né? Na verdade, não do Fast Track em si, mas pensando ali nos aspectos de inversão de fluxo, que as concessionárias cada vez mais têm imposto ali limites de exportação, né? Limites de potência injetada ali para sistemas fotovoltaicos. A gente traz essa aplicação com o controle de exportação integrado diretamente no inversor. Basta adicionar um TC ali, um transformador de corrente, nas entradas destinadas ali à aplicação do TC, e você já consegue ter isso de maneira nativa no inversor, caso você esteja operando com apenas um equipamento, tá? Isso é extremamente importante. Caso seja mais do que um equipamento, aí você vai ter que partir para a solução que eu apresentei anteriormente, que é trabalhar os inversores em paralelo junto com o EasyLink e o medidor de energia ali da linha GM, tá? Então, acaba sendo uma característica muito interessante, justamente entregar essa possibilidade de controle de exportação ou até mesmo acompanhamento ali dessas cargas, o acompanhamento da injeção em si durante o período de produção através do inversor diretamente. Outro ponto extremamente importante para a Goodwin, e é algo que tem cada vez mais sido presente no mercado brasileiro, né? Que é a questão de segurança embarcada em sistemas fotovoltaicos, né? Basicamente, nós temos dois principais riscos associados. O primeiro deles está associado ao arco elétrico acontecendo, né? Que, na verdade, é o arco elétrico que vai trazer um risco maior de incêndios na instalação fotovoltaica. E nós temos o risco da alta tensão em corrente contínua, que está mais ligado diretamente ali à pessoa que vai fazer alguma interação, alguma intervenção no sistema fotovoltaico, né? Podendo ser ali um instalador, mantenedor, pode ser até mesmo um cliente, né? Que sobe no telhado ali para limpar uma calha. Mas, enfim, nós temos esses dois principais riscos, tá? O primeiro principal risco, que é o tal do arco elétrico, como é que a gente consegue mitigar? Através do AFCI. Tá? Então, a AFCI, a sigla AFCI significa Arc Fault Circuit Interruptor, interruptor de circuito por falha de ar.
e basicamente é uma proteção associada ao inversor que consegue identificar um arco elétrico acontecendo, que é basicamente esse fenômeno aí que vocês conseguem ver nessa foto, né? Esse raio, né? Passando de um condutor a outro. Basicamente isso aí, pessoal, é corrente elétrica rompendo a isolação do ar e sendo conduzida por ele. Então, o ar naturalmente ele é isolante, né? Senão a gente estava levando o choque das tomadas, mas em algumas situações, dependendo do nível de umidade ambiente, dependendo do nível de tensão que a gente tem em um determinado local e, obviamente, também da corrente elétrica que a gente tem naquele determinado circuito, caso haja separação ali dos polos, dos eletrodos de um determinado circuito, a gente tem sim o risco de acontecer um arco elétrico. Lembrando que um arco elétrico ele pode atingir até 3.000 graus Celsius, e é essa alta temperatura que traz esse risco de incêndios a sistemas fotovoltaicos. Mas nós temos essa proteção a FCI que pode mitigar, que vai mitigar, na realidade, que isso aconteça, né? Então, o inversor, basicamente, ele vai identificar essa característica de arco elétrico acontecendo e vai interromper a produção do equipamento. Interrompendo a produção do equipamento, eu não tenho corrente elétrica passando no circuito e, consecutivamente, o meu arco elétrico não se sustenta, ele é interrompido. A Goodwin tem o melhor FCI do mercado, com 99,9% de precisão, tá, pessoal? Isso graças à tecnologia que está embarcada no nosso FCI, né? Então, nós temos ali uma tecnologia embarcada a nível de software, de hardware e, inclusive, com inteligência artificial incorporada, né? Então, nós temos uma precisão muito grande que vai resultar, obviamente, em maior segurança e, no final, no retrospecto do sistema, vai trazer maior produção também, porque essa precisão, lembram que o conceito do acionamento do AFCI é interromper a produção. Inversores que têm baixa precisão do AFCI, eles vão ficar tendo falsos alertas e interrompendo sua produção toda hora, né? E, inclusive, tem uma faixa de proteção, se esse AFCI for atuado 3 vezes, na terceira vez que ele atuar, a liberação de produção do inversor só pode acontecer localmente, tá? Então, por isso é extremamente importante ter um AFCI preciso. Tá? Hoje a gente entrega a maior precisão em AFCI do mercado, tá? 99,9%. Então, praticamente 100% das intercorrências aí, do acionamento do AFCI é de fato um marco elétrico acontecendo. Tá? Então, é de fato a proteção sendo incorporada sem atrapalhar definitivamente a produção, o desempenho do sistema fotovoltaico. Tá? E um item muito importante, tá? Então, o nosso inversor, além do software, além da parte de IA embarcada também, nós temos um circuito, né? Esse circuito tem um hardware desenvolvido especialmente para identificar, né? Para atuar de maneira mais precisa nessas strings. Isso significa que eu tenho um processador dedicado para esse tipo de aplicação, tá? Então, eu tenho uma precisão enorme, né? Eu não sobrecarrego outros sistemas do inversor que podem também ser prejudicados. Pelo contrário, aqui a gente tem um hardware que vai atuar somente nisso, e isso a gente consegue ter uma proteção, uma precisão muito grande, e inclusive a possibilidade ali da IA, né, da inteligência artificial, aprendendo novas características de arco elétrico, inclusive atualizando os inversores a nível mundial. Tá? Então, toda vez que esse inversor vai recebendo uma atualização de firmware, ele vai recebendo também novas características de arco elétrico, para que ele fique cada vez mais preciso, beleza? E para o segundo nível de proteção, né, para o segundo nível de risco no sistema fotovoltaico, primeiro, lembrando, ali a parte de um arco elétrico acontecendo na instalação fotovoltaica, e o segundo principal risco é a alta tensão, é a tensão CC elevada, né? Então, para mitigar o arco elétrico, a FCI, e para mitigar a alta tensão, nós temos também o desligamento rápido. O desligamento rápido é algo novo no mercado brasileiro, né, que passou a ser exigido aí a partir de fevereiro desse ano. A ABNT criou a normativa aí NBR 17193, tá, no início desse ano, criou e publicou em fevereiro de 2025. E essa normativa ela traz ali a obrigatoriedade, além do AFCI, que já praticamente a gente já estava meio que acostumado com a FCI, né? Afinal de contas, já tinha uma portaria do Inmetro que estabeleceu a obrigatoriedade para inversores até 75 kW, mas essa BNT
essa NBR trouxe também a obrigatoriedade da aplicação do desligamento rápido, né, dos dispositivos de desligamento rápido, que basicamente eles são dispositivos que vão diminuir a tensão elétrica no circuito dos módulos fotovoltaicos, tá? Apesar dessa normativa ter sido criada agora, né, recentemente, em fevereiro de 2025, alguns estados, né, aqui no Brasil já possuem normativas desde 2022, tá? Todos eles aqui, na verdade, já tinham essa normativa a partir de 2022. Eu sei que muitos aqui estão com um finalzinho aqui na nota técnica 2024, 2025, mas é porque já passaram por atualizações dessas normativas que foram publicadas no final do ano passado ou no início desse ano, tá? Então, em alguns estados já se torna obrigatório, já é obrigatório o uso do Rapid Shutdown há um bom tempo, tá? Exemplos aqui de estados, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal já são estados que têm as suas próprias normativas vigentes. Lembrando que alguns deles têm um prazo de transição ali para adequação de sistemas fotovoltaicos, inclusive já existentes, tá, pessoal? Então, se você é de algum desses estados, procura dar uma olhadinha na normativa de cada estado aí do Corpo de Bombeiros e, caso você não esteja dentro de nenhum desses estados, saiba que já tem uma normativa NBR 1793 vigente que é necessário, se torna necessário aí adequar novos sistemas fotovoltaicos ou até mesmo reformas de sistemas fotovoltaicos existentes, tá? Bom, desligamento rápido, então, nós temos aqui essa solução já aqui no Brasil, né, que é o nosso RSD 2.0, tá? Por que 2.0, Gabriel? Porque nós já tínhamos há muito tempo essa tecnologia dentro do nosso portfólio, tá? Um dos mercados que nós atuamos é o mercado americano. O mercado americano é o mercado mais exigente em termos de normativas de segurança embarcada em sistemas fotovoltaicos, tá? Então já era uma exigência desse mercado americano, tá? Inclusive a normativa atual do Brasil, ela é menos exigente que a normativa atual dos Estados Unidos. Então nós temos um produto que atende perfeitamente o mercado americano, consecutivamente até supera as expectativas, supera aí as necessidades do mercado brasileiro, tá? Então nós estamos falando aí da nossa proteção RSD 2.0. Basicamente, a proteção, né, do desligamento rápido, dispositivos de desligamento rápido, esse ecossistema de produtos, basicamente a gente precisa de dois principais componentes. O primeiro principal componente são os receptores, são eles que ficam a nível de módulo para fazer o desligamento individual desses equipamentos. Nós temos as versões de 2 para 1, ou seja, eu consigo conectar até dois módulos fotovoltaicos num único receptor, ou versões 1 para 1, ou seja, cada módulo fotovoltaico vai ter seu receptor ali atuando nessa proteção, tá? No final das contas, ao invés de eu criar uma string de módulos fotovoltaicos, né, ligar esses módulos fotovoltaicos em série um com os outros, basicamente eu ligo esses módulos fotovoltaicos nas entradas dos receptores e as saídas dos receptores eu interligo, formando strings de receptores ao invés de strings de módulos. Tá? O restante das conexões é como a gente já sabe, tá, pessoal? Então desce um cabeamento lá positivo, vou direto para o inversor, negativo, também, no nosso caso aqui, eu consigo ir diretamente no inversor, tá? Aqui está mostrando o segundo principal componente, que é o transmissor. Neste caso aqui, a nossa solução RSD 2.0, nós temos uma opção de transmissor externo. Com essa solução de transmissor externo, nós conseguimos implementar o nosso RSD em qualquer inversor string do mercado, tá? Isso porque ele não tem nenhuma interação com o inversor em si. Eu consigo apenas a única interação que ele vai ter com o sistema vai ser com a alimentação AC do local. Então, basicamente, o princípio de funcionamento é, enquanto esse transmissor externo tiver alimentação AC, ele envia um sinal PLC para os receptores, informando assim, ó, tá tudo ok, pode funcionar normalmente. Quando eu tenho a interrupção da alimentação AC, basicamente o transmissor interrompe o envio de sinal e os receptores falam assim, opa, tem alguma coisa errada, e desconectam individualmente cada módulo fotovoltaico. O que a gente trouxe como novidade para o mercado é que nas linhas DNS e MSG4, para as primeiras peças ali que a gente está disponibilizando para os distribuidores, nós estamos criando uma promoção, nós criamos uma promoção para o mercado brasileiro que
as primeiras 3.000 peças, se eu não me engano, disponíveis para o mercado brasileiro, já estão vindo com o transmissor interno integrado, tá? Então, verifique com o seu distribuidor lá, caso vocês queiram comprar um inversor da linha DNS e MSG4, verifiquem com o seu distribuidor se essas peças que eles receberam já contam com o transmissor integrado, e caso já contem com esse transmissor integrado, você consegue ter um sistema já adequado ali para trabalhar com o RSD 2.0 da Goodwin, sem a necessidade do transmissor externo. Então, eu tenho lá a necessidade dos receptores, que são os dispositivos a nível de módulo, mas o transmissor externo eu não tenho mais essa necessidade. Basta eu formar essas strings de receptores e levar essas strings diretamente para o inversor. Lembrando que a gente ganha uma série de vantagens, né, pessoal? Primeiro, a não necessidade ali do transmissor externo, de um item a mais ali na instalação, e um outro ponto importante é que, com o transmissor externo, por ele não ter nenhuma interação direta com o inversor, uma comunicação direta com o inversor, se esse inversor interrompesse a produção por algum motivo, enquanto o transmissor tivesse alimentação C, ele estaria liberando a alta tensão ali da string, né? Até que alguém fosse lá e desligasse esse transmissor para que a tensão da string rebaixasse, né? No caso da linha DNS e MSG4, como a proteção já está incorporada no inversor, qualquer parada, qualquer interrupção de produção desse equipamento, a gente já automaticamente entra ali em estado de emergência, ou seja, a tensão da string diminui e a gente tem um sistema fotovoltaico extremamente seguro para fazer qualquer tipo de intervenção, tá, pessoal? Então, lembrando, nós na solução RSD 2.0, nós temos duas possibilidades de transmissores. Transmissor externo pode ser utilizado com qualquer inversor string do mercado, e no caso aqui das linhas DNS e MSG4, já contam com esse transmissor interno integrado ao inversor, ou seja, não tem a necessidade de adicionar um item a mais ali na instalação, como é o transmissor externo. Basta levar ali as strings com os receptores diretamente na ligação CC ali do inversor, que você já vai ter essa proteção integrada no sistema fotovoltaico. Bom, só que vocês conheçam um pouquinho os nossos receptores, tá? Esses são os modelos disponíveis no mercado brasileiro, né? Nós temos o GR B1F-20, que é o nosso receptor destinado à aplicação de um módulo, tá? Então, cada módulo fotovoltaico da string vai ter o seu receptor. E nós temos o modelo GR B2F-20, que é um modelo destinado para aplicação 2 para 1. Ou seja, a cada dois módulos fotovoltaicos da string, eu tenho um receptor trabalhando com esses dois módulos fotovoltaicos. Esse receptor é compatível com praticamente qualquer módulo fotovoltaico com até 800 watts de potência, tá? Já que cada canal de entrada é possível conectar aí de 8 a 80, até 80 volts, e com uma corrente de operação de 22 amperes, que é a maior corrente de operação em receptores do mercado, tá? Então, vocês não precisam se preocupar em buscar soluções em outras marcas. Na verdade, você já tem a solução completa aqui na Goodwin com o nosso inversor da linha, nossos inversores da linha MS e DNS G4, juntamente com a nossa solução RSD 2.0, já totalmente compatíveis, inclusive com os inversores com transmissor interno, tá, pessoal? Lembrando que esses receptores não ficam vedados apenas ao uso em inversores residenciais, tá? A gente pode utilizar em até mesmo inversores de grande porte, né? Já que ele suporta aí strings de até 1.500 volts. Beleza? Então, nós temos alguma pergunta durante esse nosso webinar? Possamos Gabriela, as responder? perguntas depois a gente responde no YouTube diretamente ali, Ah, tá? beleza. Então, pessoal, utilizem o chat e também, ali depois que esse vídeo ficar disponível, tragam suas dúvidas ali nos comentários do vídeo, que a gente vai tirando conforme essas dúvidas vão surgindo por vocês. Beleza? E Bom, caso vocês pessoal, tenham qualquer dúvida, desculpa, Gabriel, te cortar. Basta vocês vão ter o contato ali no chat, é só mandar para a gente mensagem também. Vocês vão receber pelo WhatsApp uma automação, basta perguntar por ali que a gente vai responder também, tá bom? obrigado, Andréia. Nada. E acho que todo mundo deve estar pensando aí, onde eu consigo encontrar tanto o DNS quanto os inversores da linha DNS G4 e MS G4, mas também os receptores. Basicamente, pessoal,
todos os nossos distribuidores já têm esse inversor disponível, né? Esses inversores da linha MS e DNS G4 disponíveis, tá? Então, basta procurar aí o distribuidor que você tem relacionamento, né? E pedir, né, a cotação desses novos equipamentos aí. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Vocês vão gostar muito do equipamento, né? A Goodyear sempre foi reconhecida aí pela robustez, pela confiabilidade dos equipamentos, e nessa linha DNS e MSG4 não é diferente, né? São equipamentos extremamente robustos e cada vez mais preparados aí para atender a necessidade do mercado brasileiro. Beleza? Já puxando um gancho aqui, pessoal, já que nós tivemos um lançamento aqui da DNS e MSG4, nós teremos também um webinar de lançamento dos inversores de 50 kW, tá, pessoal? No próximo 7 de outubro, às 7 horas da noite também, tá? Então, caso vocês tenham interesse em participar do nosso próximo webinário também, sintam-se à vontade, acionem aqui o QR Code através do celular de vocês. Vocês vão ter aí todas as informações para se inscrever nesse webinar e, obviamente, receber esse alerta aí quando ele estiver começando. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo, tenham agregado pelo menos 0,01% no conhecimento de vocês. Eu já fico muito feliz. E, como a Andrea comentou, né, sintam-se à vontade de entrar em contato com a gente ou deixar sua dúvida aí no chat ou nos comentários do vídeo, e que a gente vai respondendo vocês conforme as necessidades. Beleza, pessoal? Muito obrigado Pessoal, pela presença de todos. muito boa noite para todos. Lembrando que o sorteio ainda está valendo, então quem conseguir entrar no Goodway-BR, marcar, escrever, comentar no post de hoje do webinar, está participando do sorteio. Obrigado por estarem com a gente até agora e todos os nossos canais estão à disposição para vocês conversarem com a gente, tá bom? Boa noite, pessoal. Finalizamos. Aí, foi legal.